Aí, Daniel, tudo bom? Então, vamos fazer o seguinte. Aqui está a estrutura do HTML pura, sem nenhum CSS aplicado, tá? E qual página que nós vamos tentar reproduzir? Não essa, mas essa. Essa página, tá? Então, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter um header contendo hiperlinks. Nós vamos ter esse título aqui, só que não personalizado. Nós vamos ter, por exemplo, o nome do aplicativo. Nós vamos ter o input. Tá certo que aqui tem uma imagem, aqui tem os botões, mas a gente vai se preocupar com os botões depois. E nós temos esses dois botões aqui embaixo, tá? É a estrutura básica da página inicial do Google. Como que a gente faz para tentar, por exemplo, reproduzir isso por CSS? A gente primeiro tem que fazer o seguinte, e a dica que eu te dou. Quando se trata da configuração de CSS e está trabalhando sem qualquer framework, a gente faz da seguinte maneira. O index ele fica no diretório, na pasta raiz, tá? No diretório principal. E arquivo de JavaScript e de CSS vão ficar nessas pastas aqui, tá bom? A princípio, nós só temos aqui o index CSS e o que ele vai ter? Ó, eu cliquei, tô arrastando, tá vendo que ficou mais escuro? Eu vou arrastar aqui pro canto. Aí ele vai dividir a tela, tá? Para ocultar o explorador de arquivos, eu clico aqui e pronto. Vamos ficar só com o que importa. O que a gente vai ter aqui? Foca no que é verde, tá? Tá vendo que é verde? Do lado esquerdo nós temos todas as tags de elementos que eu fiz até agora, tá? Agora, uma coisa que eu gostaria que você observasse. Tá vendo a estrutura aqui, ó, do header? Classe home header, home navbar, navbar list, hdr nav item, nav link. Vamos ver como é que está a nossa estrutura no index.css? Home header, home navbar, navbar list, hdr nav item. Não se preocupa com isso, mas por padrão a IDE vai avisar o seguinte: do not use empty rule sets, ou seja, não utilize regras vazias, tá? Por quê? Qual que é a estratégia interessante para aplicar no desenvolvimento web? É o seguinte, você está trabalhando com classe no HTML, à medida que você vai criando os elementos e atribuindo a eles classes, já vai registrando na mesma ordem. Fiz o header, beleza, já passo o header para cá. Fiz a outra classe, já passo aqui. Para quê? Para ficar mais tranquilo de ler a estrutura do código. Ou seja, o primeiro elemento vai corresponder ao primeiro elemento que está lá no HTML e assim sucessivamente. Se for analisar, você pode ver que está seguindo a mesma ordem. Isso daqui é uma das primeiras recomendações de boas práticas com HTML e CSS, tá? Feito isso, vamos ver um pouquinho sobre uma revisão sobre o cabeçalho. A tag meta, ela vai ser, digamos assim, metadados, mas na verdade são conjuntos de configurações que a página vai informar para o navegador, e por isso que ela não é renderizada na tela.
tudo que vai ser renderizado está aqui no body, tá bom? No corpo da página, tá? Qual é a primeira coisa que a gente tem? A gente tem um char7 e aí o TF8. Para que serve? Qual é o idioma do nosso teclado? Nós trabalhamos com a versão brasileira Herbert Richards, né? Brincadeira essa parte. A versão brasileira, né? De caracteres, que vai ter acentuação gráfica e cedilha. Tá? E aí, na linha de baixo, a gente vai ter a configuração sobre... como é que eu posso dizer? A compatibilidade de browser. E na terceira linha, na parte de viewport, nós vamos ter o seguinte: widget igual a device widget. O que isso quer dizer? Widget é a largura total do display da tela. E ela tem que ser equivalente à largura da tela do aparelho. Entendeu a ideia? Agora vamos supor o seguinte. Tá vendo? Essa daqui é a questão da responsividade, tá? Não tem nada a ver com esse widget igual device widget. Mas ela serve para especificar o seguinte: essa mesma página pode ser renderizada também em dispositivos com dimensões diferentes da minha. Entendeu? Então nisso que começa, por isso que eu falei, não é responsividade em si, mas é o início do uso da responsividade, tá? E esse initial scale vai se tratar sobre o quê? Sobre isso, zoom. Se a página vai se adaptar ao zoom, beleza? Então é isso. Agora, já que a gente viu essa parte, como que a gente faz para a gente puxar o CSS que a gente fez, em que a gente vai estar começando a configurar, só que no nosso projeto? Primeira coisa que a gente faz é o seguinte: link. Deixa eu voltar para mostrar para ti. Na hora que a gente escreve link, tá vendo que aparece um montão de opções? O que a gente faz? Esse daqui se chama Image Abbreviation. Para que ele serve? Ele vai dar um autocomplete. Ele vai autocompletar o que a gente deseja fazer. Quando a gente utiliza só esse link, ele vai mostrar isso daqui. Link relation, tá? O que ele vai tratar? Que esse link que vai ser importado, ele vai ser do tipo style sheet. O que isso quer dizer? Folha de estilo, tá bom? E aí esse href vai ser o caminho para encontrar o arquivo. E aí entra nesse detalhe curioso. E você vai entender por que eu fiz isso. Como é que a gente pode fazer para pegar o caminho do arquivo? A gente aperta Ctrl espaço, aí ele vai dar uma sugestão com base no que ele encontrou no diretório raiz do nosso projeto. O que ele encontrou? O index.html, a pasta pages, que por enquanto está vazia, e a pasta assets. Vamos ver o que acontece se a gente apertar o Enter, selecionando Assets. Olha só, ele deu as subpastas que a gente já havia criado: JavaScript e Styles. Onde está o nosso estilo? Está em Styles. Clicamos, ele só encontrou esse arquivo. Vamos clicar nele e vamos checar se só tem ele na nossa pasta Styles. Só tem ele. Agora tem um problema. Se a gente só pegar o nosso CSS, não tem nada lá, tá vazio. Como é que tá a nossa estrutura? Tá vendo? Tá pelo padrão do navegador, o CSS do navegador, que é o basicão.
Como que a gente pode fazer para tratar e dar um reset nesse CSS para ele ficar zerado e não interferir no estilo que a gente precisa fazer? A gente pode utilizar o próprio Google mesmo, e aí vamos pesquisar por reset CSS. Aí você vai pegar esse daqui, ó. Pode ser outros exemplos que tem, mas o mais utilizado, se eu não me engano, é esse daqui, do Meyer Web. E aí o que ele vai especificar? Que na verdade esses parâmetros eles servem para reconfigurar o estilo que é tratado pelo navegador na hora que a gente só está fazendo o HTML. A gente seleciona tudo, copia, volta lá para o nosso editor de código, e aí o que a gente vai fazer? Nós vamos colocar na pasta styles um novo arquivo com o nome, por exemplo, de reset.css. Mas obrigatoriamente deve ser esse nome? Não necessariamente, você pode colocar o nome que você quiser. Então vamos lá, reset, aí a gente dá um Ctrl V, pronto, tá aqui, salvou. Se a gente fizer isso e voltar lá no nosso navegador, ele vai estar renderizando? Não, porque a gente não chamou. A gente vai chamar. E aí, com base nisso, o que a gente vai ter? Para ocultar isso daqui, a gente vai aqui. E aí acontece o seguinte. O único porém de utilizar o reset CSS é que ele deve vir antes do arquivo de estilização que a gente vai configurar. Por quê? Como que se dá o fluxo de execução do código no HTML, no CSS, no JavaScript? Se dá no mesmo jeito que a gente lê, ou seja, da esquerda para a direita e de cima para baixo. Então ele vai lendo nesse sentido tudo que a gente está fazendo e vai renderizando a partir da tag body. Mas a partir da tag head ele segue a mesma ideia, entendeu? Então o que acontece? Se a gente colocar, por exemplo, vamos até o final aqui, link, Ctrl espaço, assets, styles, reset. Se a gente colocar aqui, por mais que o navegador carregue tudo que a gente fizer aqui, todas as configurações que estão no reset CSS, no reset CSS, vão sobrescrever aquilo que foi especificado pelo nosso arquivo. Entendeu a ideia? Então o ideal é o seguinte: o primeiro arquivo a ser carregado é o reset, para deixar tudo pronto para receber o que a gente está estilizando. Beleza? Feito isso, Ctrl S, viu só que alterou? Show de bola. E agora isso aqui? O que a gente vai fazer? Bom, a gente precisa pegar o nosso header e jogar para o canto da direita do navegador e pegar isso que está organizado verticalmente e deixar na horizontal. Tá, como é que a gente faz isso? Tem várias maneiras, tá? A gente pode fazer pelo nosso index.css, identificando qual que é o elemento, que a classe está atribuída, para a gente começar aqui. Mas tem um jeito que eu acho mais interessante.
Vamos ver qual que é. E está escondido no nosso navegador. A gente faz o seguinte. Clica com o botão da direita do mouse. Vai no último item, inspecionar. Pronto. Apareceu o DevTools. Por padrão, ele vem desse jeito, né? Ele vem desse jeito. A gente tem a estrutura do HTML, o visualizador do código-fonte do HTML, o CSS e a área do JavaScript. Como a gente não vai tratar do JavaScript em si, a gente pode arrastar para baixo aqui na divisória da barra de ferramentas do console e só deixar aqui o HTML e o JavaScript. Não, o HTML e o CSS. Vamos lá. Beleza. Tá vendo que quando eu passo o mouse aqui, fica tudo selecionado, né? Então, a gente já vai entender do que se trata isso. Vamos aqui no body. E tá vendo que tem aqui, ó, header, section, script. Por que estão aparecendo essas coisas? E por que está aparecendo esse negócio que eu não tinha configurado isso? É por causa de um recurso que tem como extensão que a gente instala no VS Code, que é isso daqui, ó. Vamos aqui em extensões e é isso daqui, ó, Live Server. Para que ele serve? É esse daqui. Ele serve para a gente renderizar a nossa página web em tempo de execução. Entendeu a ideia? Então toda vez que a gente pega e edita com algum arquivo, salva ele automaticamente reinicia a execução do... Não é reinicia, ele atualiza as informações que estão renderizadas no nosso navegador. Então não existe mais aquela necessidade de salvou lá o HTML, CSS, JavaScript, beleza, aí vai para o navegador, atualiza, entendeu? Ele já atualiza em tempo de execução, tá? E como é que faz para instalar ele? Vai estar aqui um botãozinho para instalar, a gente clica e instala. E aí já está rodando. E aí como é que faz para abrir ele? A gente vai aqui, pode ser clicando com o botão da direita em cima do arquivo que você quer abrir com o servidor do Live Server, aqui. Ou clicando, aí ó, viu que ele abriu, ó, tá abrindo? Abriu. Ou a gente pode fazer isso daqui. Tá dentro do arquivo? Clique em qualquer área do arquivo e faz isso, ó. Open with Live Server. Pronto, tá aberto. Tranquilinho. E agora, como é que funciona a parte do CSS? Vamos lá no inspecionar. Tranquilo. A gente precisa mexer aonde? No header, né? Então vamos lá. Header. Aqui, primeiro header. Vamos ocultar aqui o section. E aí a gente precisa tratar esse carinha aqui. Só que tem um detalhe. A orientação de elementos, nesse caso, funciona da seguinte maneira. Quando a gente quer editar a orientação de itens, como está ocorrendo nesse caso, tá vendo? Deixa eu até aumentar o tamanho. Vou aumentar aqui o zoom, tá vendo? O que acontece? Esse daqui é o elemento pai, esses daqui são os elementos filhos. Ou é a elemento mãe, nós temos aqui os filhos, os children, tá? Disposição vertical, horizontal, a gente não aplica no elemento em si. Porque são algumas regras de CSS que elas têm como ponto de referência o elemento pai.
e aplica na organização dos elementos filhos e não no próprio elemento. Entendeu? Então vamos supor, quais regras que a gente pode aplicar nos elementos pais dessa lista aqui de hiperlinks? A gente pode aplicar o seguinte: margem, que aí vamos colocar 1 pixel. Tá vendo que deu uma mexidinha? Beleza. Aí, se a gente deixar o mouse em cima do margem, tá vendo que apareceu um negocinho laranja que vai aumentando? Ó, tá vendo? Isso é a margem. O que é a margem? O que está em branco aqui é o conteúdo do elemento. O que está em laranja é a margem externa, digamos assim. Digamos assim, é uma borda invisível, tá? Que vai fazer o seguinte, vai afastar o elemento dos cantos da janela, tá bom? Vamos supor, tá em 18 pixels. Se a gente diminuir o zoom da janela, ó, tá desse jeito, né? Diminuir o zoom, continua 18 pixels. 18 pixels. Viu só? Beleza. Agora, tá meio difícil da gente visualizar como que é a borda, né? O jeito mais tranquilo da borda vai ser esse daqui, ó. Border 1 pixel solid. E aí a gente escolhe uma cor. Vou colocar aqui FF 0000. Tá vendo? Aí vem uma coisa muito importante, que é o seguinte. Beleza, Isaac. Por que a borda está recebendo 3 informações? Primeiro, por padrão, a gente tem o seguinte. Nós temos a dimensão da espessura da borda. Depois, o tipo de coloração que vai ser aplicada a essa borda. Pode ser sólido, pode ser gradiente, pode ser um efeito de glassmorphism, que é aquele efeito de vídeo meio embaçado, ou pode não ter um preenchimento, tá? E aqui é o padrão de cores, que por exemplo, nesse caso está sendo hexadecimal. Hexadecimal vai tratar do que? É de 0 até 9 e de A até F, tá bom? E por que são 6 caracteres? Porque funciona da seguinte maneira. Vou deixar tudo 00, a cor preta. O que acontece se eu deixar os dois primeiros com FF, que é o valor maior dentro dessa escala? Opa! A primeira dupla, o primeiro par é vermelho. O segundo par, nossa, é verde. E por fim o último, azul. Então a gente já dá para identificar o seguinte, que as cores que vão estar sendo trabalhadas com esse padrão são as cores primárias: vermelho, verde e azul. Beleza? Mas tá aí. E se eu quiser alterar essa cor para uma outra que eu não queira digitar? Tá vendo que tem esse quadradinho aqui? Olha só o que apareceu. Open Color Picker. Para que serve isso? Vamos clicar para ver? Olha só que coisa linda. Ele tem um preset de cores. E ele tem esse espectro. Se a gente clicar, viu só? A gente pode escolher a cor que a gente quiser. Entendeu a ideia? E quando a gente tira o mouse, por padrão ele vem com isso daqui, ó, Toggle Color Picker. Para que ele serve? Ele serve para a gente tentar pegar a cor de algum elemento, de alguma imagem. E aí
na hora que eu seleciono, ele já atualiza. Entendeu a ideia? Tá, e para sair dele, como é que a gente faz? A gente aperta a tecla ESC. Tá certo que ele vai cancelar, mas se a gente quiser pegar a cor de novo, a gente clica na cor que a gente quer e aperta o Enter. Aí ele mantém, tá bom? Beleza, a gente falou de margem, a gente falou de pad, a gente falou de border e faltou uma coisa. E o espaçamento interno? O tal do padding, como é que ele funciona? Ele funciona assim. Padding, vamos ver? px. Aí, o que acontece? A gente está editando por aqui. O que é isso que a gente está fazendo? Nós estamos aplicando regras do CSS, só que em tempo de execução. Isso está armazenado no próprio DevTools do navegador. Se a gente atualizar sem passar isso para o nosso código, vai resetar, vai desaparecer. Tá? Por quê? Porque isso não está salvo no nosso index. Ele ainda está vazio. Tá bom? Mais para frente a gente vai ver como que a gente pega daqui e passa lá para o nosso arquivo. Tá? Mas vamos focar aqui no pad. Tá vendo aqui? Beleza, eu botei o pad aqui, mas como que eu vou fazer para ver ele em ação? Faz o seguinte, você tem duas opções, ou você deixa o mouse, o cursor, no elemento selecionado, que ele já está mostrando, né, o interior, está mostrando a borda, está mostrando o margem, e ele vai mostrar o padding também, tá? Esse verdinho que está aparecendo bem pequenininho. Ou a gente pode fazer o seguinte, se a gente quiser ver um recurso isolado, a gente está vendo só a borda, a gente só está vendo a margem. Está vendo que o meu mouse está em cima do nome, margem, mas ele funciona para a linha toda, por mais que a gente não consiga ver a divisão entre a linha, saca só. Tá vendo? Agora, nós vamos fazer o seguinte, como é que a gente faz para alterar essa informação? Já que a gente deu Enter, tá lá. A gente clica uma vez, tá vendo que selecionou para editar? Se a gente digitar alguma coisa, ele vai substituir. Se a gente apertar Ctrl Z, ele volta para a configuração inicial do que a gente já tinha digitado. Se a gente apertar a seta para cima, ele vai aumentar o valor. É claro que está selecionado aqui, eu não quero selecionar nenhuma dessas opções, eu aperto ESC para sumir. Agora vai funcionar. Eu aperto seta para cima, vai para 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pixels. Tá? E acontece o contrário. Está decrescendo porque eu estou apertando a seta para baixo. Mas ele não trabalha, apesar de poder utilizar, ele aceita isso, só não vai renderizar valores negativos, tá? Porque não tem como um padding virar um margem praticamente, né? Porque é isso que em tese iria acontecer, né? Então, beleza, tá aqui, tá? Agora vamos ver uma coisa. Vamos reparar no seguinte. Eu botei só um valor no margem. Eu botei só um valor no padding. Obrigatoriamente o margem e o padding eles precisam estar desse jeito? Não. Ele pode receber 4 parâmetros, tá? A gente só está trabalhando com um, que é 8 pixels de padding, tanto na direita, quanto na esquerda, quanto em cima, quanto embaixo. Mesma coisa para o margem. Então vamos ver no padding como é que funciona. O que acontece se a gente colocar mais um parâmetro, 0px. Quando a gente tem duas dimensões fixadas, o primeiro vai ser o padding vertical, ou seja, padding top e padding bottom, ele vai deixar proporcional.
15 em cima, 15 embaixo, por exemplo. E o segundo parâmetro são as bordas não, são os paddings horizontais. Tá vendo só? Esquerda e direita. Tranquilo? Vamos deixar zerado. Agora, se a gente pôr mais um, aí ele já vai começar a trabalhar com o seguinte, ó, tá vendo? O terceiro vai ser a borda de baixo. A partir, quando tem mais de duas propriedades, aí ele vai trabalhar com isso daqui, ó, com essa estrutura. Ou seja, o primeiro valor é com relação ao padding top, ou seja, espaçamento interno do elemento para a borda, só que no topo. O segundo vai ser à direita. O terceiro vai ser embaixo. E o quarto vai ser à esquerda. Entendeu a ideia? E a mesma coisa vai ocorrer com margem. Eu vou até deixar assim para ver se segue o mesmo padrão. A gente deixou 13, 10, 4 e 27. Tá? Vamos ver se funciona do mesmo jeito aqui. Lembrando que a gente deixa, para a gente visualizar só a margem, a gente deixa o cursor em cima da palavra margem. Beleza, vamos lá. 0px. Ó, aparentemente está apresentando o mesmo comportamento. Se a gente editar o primeiro, só a margem do topo e a margem da parte de baixo. Se a gente for no segundo parâmetro, aí são as margens horizontais. E se a gente for para o terceiro, que aí vai ser quanto? Vamos lá, 0. Opa. 0px. Aí ele já começa a trabalhar com o quê? Com os 4 parâmetros. Vamos ver se é a mesma ordem. Vamos lá, zerar tudo. A primeira é o topo, vamos deixar 13. A segunda, da direita. A terceira, a parte de baixo. E a última, da esquerda. Tá vendo só? Vamos comparar as duas? É o mesmo esquema. E por que é necessário isso? Porque nem todo elemento vai ser necessário utilizar um parâmetro, tá? Às vezes, dependendo do projeto, na verdade, a gente tem a necessidade de colocar um espaçamento não, um espaçamento do elemento para a borda ou da borda da janela para o elemento de uma maneira mais personalizada. Você entendeu? Então vamos lá. Por enquanto, nós vamos trabalhar com o seguinte. Nós vamos deixar a margem de 8 pixels. E o padding de 4 pixels. Ok? E aí vem uma outra curiosidade sobre como que esse recurso do DevTools funciona. Toda vez que a gente clica aqui dentro, tá vendo que ele desce uma linha? Então, ele vai identificar o seguinte. Como não tem nada escrito ainda nessa linha, a primeira linha vai ser para aplicar alguma regra.
Vamos lá, por exemplo, background. E a gente quer a opção color. A gente pode escrever do zero ou a gente pode utilizar o autocomplete do DevTools. E aí, segundo parâmetro, vai ser a propriedade. Entendeu a ideia? Vamos pegar esse bege aqui. Apertou o Enter, beleza, tá aqui, tá tranquilo. E aí ele deu Enter, ele já vai para a linha de baixo, onde a gente pode aplicar uma outra regra. Mas, tendo isso daqui, ó, a gente pode ir alterando do mesmo jeito que a gente fez antes. Tranquilo? Agora indo pro que interessa. Vamos lá. A gente fez isso. Só que se a gente atualizar a página, lembra o que vai acontecer? Ó, eu vou selecionar. Caso suma, eu não perco. Vamos lá. Ctrl C. Agora tá o que estava salvo, o que estava registrado momentaneamente no DevTools foi para a memória RAM do computador. Se eu apertar em atualizar, ele resetou tudo, viu que desapareceu? Mas se eu entrar aqui e apertar Ctrl V, já voltou do jeitinho que a gente tinha feito. E agora, como é que a gente passa isso que a gente fez lá para o nosso projeto? Tecla Windows ou Super, seta para a esquerda, vai deixar a tela dividida. E aí nós vamos abrir aqui o nosso editor de código, Windows, seta para direita. Apareceu quais programas que a gente pode utilizar aqui para deixar com a tela dividida. Vamos selecionar o nosso navegador, tá? Ficou muito pequeno assim, a gente clica aqui e recolhe o explorador. Dúvida: qual classe que a gente vai aplicar, que a gente aplicou essa regra? Foi o Home Reader, né? É ele que está selecionado. Se a gente quiser tirar a dúvida, tá aqui, ó. Ele mostra aqui também. Aonde mais que ele está aparecendo? Olha para a esquerda. Embaixo da borda, você está vendo que apareceu um balãozinho? Tá lá. Tag header, ponto, e o nome da classe. Home Header. Então, a gente vai aqui no código, aperta o Enter para fazer lá a quebra, né? De indentação. E agora tem duas maneiras que a gente pode passar limpo isso. Ctrl V. Ou a maneira que eu mais recomendo durante os estudos, que é o que? Digitar, reproduzir, para treinar. Isaac, né? Pode colar? Lá, copiar e colar? Pode, mas aí uma amnésia aplaude, porque se ficar no copiar e colar não vai aprender. Melhor dizendo, não vai se familiarizar com os códigos, não vai se familiarizar com os elementos, beleza? Então, a primeira coisa, margem. E aí, 8 pixels. Beleza? E aí vem a curiosidade. Tá vendo que quando eu digito, ele dá umas sugestões com essas chavinhas? É o autocomplete. Ele já tem memorizado a estrutura de uso do elemento. Quando eu dou Enter, já aparece a sugestão. Nesse caso, a gente coloca primeiro um px, que é a dimensão, solid, e por fim o código hexadecimal correspondente à cor. AF, AF, AF. Pronto. Beleza? E o padding.
que aí vai ser 4 pixels. Por fim, background color vai ser bege. Mas tá aparecendo assim, não tá? O que a gente pode fazer? Só deixa eu colocar numa cor escura. Se a gente clicar aqui no topo, ele vai converter para hexadecimal. Entendeu a ideia? Só que aqui a gente tem um probleminha. Tava o nome, não tava? Como que a gente pode pegar o hexadecimal correspondente ao nome dessa cor? A gente volta aqui no navegador e a gente tem correspondente a hexadecimal. F5, F5DC. O que a gente faz? Seleciona, copia. Cola. Tá aqui. Tranquilinho. E agora? Vamos voltar aqui para o navegador. Apertar ESC para sair lá do Color Picker. Vamos ver se... Vamos atualizar a página. Ficou zerado, né? Por quê? Tá vendo essa bolinha? Tá aparecendo no lugar de fechar. Isso quer dizer o seguinte. A gente editou o arquivo, mas não salvou. Agora vamos ver o que vai acontecer. Porque a gente já tinha especificado o reset CSS e logo depois o index.css. O que vai acontecer se a gente salvar e tá aberto na porta 5500 o live server renderizando a nossa página? Vamos lá? 3, 2, 1, Ctrl S. Ele carregou. Viu só? E agora, feito isso, vamos lá para nossa lista não ordenada e vamos tentar aplicar a seguinte regra nele. Eu quero que essas minhas LIs sejam ordenadas horizontalmente e não verticalmente, do jeito que está aqui. Existem várias maneiras da gente fazer isso, mas a mais tranquila é a seguinte. É através da propriedade display e o tal flexbox. Como é que funciona? Vamos lá. Display flex. Tá vendo que ele já alinhou? Então, como é que funciona? A gente tem isso daqui. O flex, na verdade, é de flexível. Então ele vai estar falando o seguinte: todos os elementos que estão contidos dentro do elemento pi, eles vão receber a mesma propriedade. E através disso vai realinhar tudo com base nesses 5 tipos de especificações: alinhamento horizontal ou alinhamento vertical, display, esse daqui, row quer dizer linha, column, coluna, a gente quer row. O wrap não tem a ver com wrap, mas deixa a gente wrap. Por quê? Ele vai trabalhar com o seguinte. Tá vendo essa... Como é que eu posso dizer? Esse desenho? Ele vai tratar do seguinte. A quantidade de elementos que vão estar organizados por colunas ou por linhas. Tá? Então, como é que funciona? É como se a gente tivesse um limite de quantidade de elementos. Vamos supor que a gente está falando sobre um catálogo de filmes, um catálogo de cursos. A gente pode especificar o seguinte,
que vai ser uma tabela, e essa tabela, digamos assim, ela vai, pode ser uma lista também, ela vai trabalhar com o seguinte: só vão ter 4 elementos por linha, e aí tem que aparecer 4 elementos um do lado do outro. Os próximos vão ficar na linha de baixo e os outros vão ficar na linha de baixo, entendeu a ideia? Como nesse caso a gente só tem 3, a gente não precisa declarar, ou se a gente quiser declarar, a gente coloca no wrap, tá? Que aí não vai haver uma quebra, tá bom? Só que dependendo do elemento, é melhor utilizar o wrap quando a gente começa a tratar quando a gente começa a tratar assim, com media queries, que aí vão especificar o comportamento do elemento, só que na tal da responsividade. O que essa tal de responsividade vai fazer? Eu ajusto o tamanho da tela, ao invés de dar aquele zoom, para tentar replicar, né, como que os elementos vão ficar organizados na dimensão, né, na largura da janela, e como que eles vão se adaptando a esse espaço, vão se redistribuindo nas suas dimensões, tá? E aí a gente chega numa parte um pouquinho doida, que é o seguinte: esse align content, o que ele vai fazer? E tá vendo que tem essa ilustração aqui? Ele vai fazer um alinhamento vertical dentro do espaço do, do elemento pi, tá? Como é que a gente pode representar isso? Só que nesse caso a gente pode dizer o seguinte: vamos no pi dele, no header, e vamos colocar aqui, ó, um height, que vai ser de 200 pixels. Ficou enorme, né? Mas beleza, você vai entender o que eu tô querendo dizer. Agora vamos voltar lá pro L. Não, vamos voltar. Vamos aplicar no header. Vamos fazer o seguinte: display. Vamos fazer para dar errado, para entender essa questão de hierarquia. Vamos lá. Eu quero alinhar tudo que está aqui no centro. Ele alinhou? Alinhou. Pô, Isaac, como assim? Tá doido? Alinhou o quê? Então, ele alinhou tudo no centro. Só que no centro, centralizado no interior e verticalmente do elemento UL e não do header. Se eu entrar aqui no header e tentar aplicar a regra display flex, e aí eu for flex direction column, tudo certinho. Deixa eu ver o que tá dando isso aqui. Não tá dando aqui. Deixa eu ver o porquê. Eu acho que eu tô aplicando no lugar errado. Ah, não é aqui. Vamos aplicar isolado. Display flex. É isso. Aí eu vou falar flex direction row, mesma coisa. E aí eu tentar pegar aqui, alinhar conteúdo no centro. O que vai acontecer?
não aconteceu nada. Vamos mudar aqui de row para coluna. Aconteceu alguma coisa? Aparentemente não, né? Vamos tentar personalizar uma coisa aqui. Tá vendo que entre os dois tem um intermediário? Vamos lá. Height 25 pixels. Width 100 pixels. Background hatch. Tá vendo que quebrou tudo? O que vai acontecer? Vou aumentar aqui. Tá vendo o que o Flex faz? Beleza. Vamos lá. Height. O elemento tá tranquilo aqui, não tá? Beleza. Agora vamos visualizar melhor com o que vai acontecer na hora que a gente for continuar aplicando essas regras. Vamos lá. Viu só como é que vai funcionando? Então, através dessa ferramenta, a gente pode ir trabalhando melhor com o que? Com o que a gente pode fazer com o Flexbox. E aí uma correção para fazer. Por exemplo, a gente quer deixar no meio. A gente deixa o wrap. E aí olha só o que vai acontecer. Flex Start. Flex End. Space Around. Space Between. Stretch. Entendeu a ideia? Então, como que a gente pode pegar aquele elemento e jogar para nossa direita? Justify Content, Flex End. Beleza? Tranquilo? E agora, o que a gente vai fazer? Vamos pegar o nave, vamos tirar essas opções. Quando a gente deleta essas opções, como é que a gente faz? Seleciona, apaga, Shift Tab, Backspace, Shift Tab de novo, apaga com Backspace, Shift Tab. Aperta o Enter. Apagou tudo. Então já está ficando daquele jeitinho que a gente quer, né? O que a gente tem que especificar agora? Qual que vai ser a altura do elemento que a gente pegou para fazer? A altura dele vai ser a padrão. A gente não precisa especificar isso, pelo menos no header, a não ser que a gente queira ter um alinhamento vertical e tal. Aí, por exemplo, a gente pode deixar com 50 pixels. Deixa eu ver aqui. Mas não vai ser aqui que eu vou aplicar essa regra. Eu tenho que aplicar aqui. Display Flex Wrap vai ser Wrap Height vai ser 50 pixels. E aí vamos na colinha. A gente vai deixar Align Content Center. Viu só que bonitinho que tá ficando? Se bem que esse daqui a gente pode apagar, porque a gente já tinha feito lá no começo, né?
Esse flex wrap também. Pronto. E aí só tem mais uma coisa. Tá vendo que tá muito pro canto? Tá tudo muito junto? Então, como que a gente faz para dar um espaçamento melhor pro que tá aí dentro? A gente vai fazer o seguinte. Widget 100%. Tá vendo que ele ultrapassou um pouquinho? Por quê? Ele tá extravasando, não tá? Aqui, ó. Porque aí a gente tá dizendo que o interior do elemento vai ficar preenchendo toda a tela. Nesse caso, toda a largura. A gente não quer isso. Quando a gente não declara, fica automático, tá? Beleza. Antes de qualquer coisa, tudo que a gente fez tá no nosso código? Tá, não. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é ser o seguinte. Display vai ser flex, ponto e vírgula. Aí nós vamos ter o flex direction, vai ser row. Nós vamos ter align content, vai ser no center. Justify content vai ser no flex end. Flex wrap vai ser wrap. E por fim o height, que é a altura, para ter esse alinhamento centralizado. Height 50 pixels. Beleza? Tranquilo. Fez isso, se a gente atualizar e resetar lá, tá aqui, tá tranquilo. Mas peraí, aqui, olha só como é que ficou aqui o negócio. Vamos dar uma checada. O que aconteceu aqui? Lembra que eu tinha botado aquela reganha aqui para tudo ficar na horizontal? Então, só estava aqui, não estava no nosso código. Então nós vamos voltar lá na lista, na tag UL, display flex. Aí, consertou. E aí, flex direction row. E aí ele vai se referenciar a qual classe? Nós temos 4 referências aqui, ó. Nós temos aqui na tag que está selecionada, aqui ó, class igual navbarList. Aonde que a gente pode ver aqui também? Aqui ó, navbarList. Outra confirmação, navbarList aqui ó. Opa, deixa eu voltar aqui. Aqui embaixo nós temos as regras que estão sendo aplicadas ao elemento selecionado, mas também temos a classe que foi atribuída ao elemento. A gente está editando aqui diretamente ao elemento HTML selecionado ou pela classe. Ou vamos fazer o seguinte, se eu selecionar qualquer uma dessas 3 anteriores, vai aparecer o elemento selecionado e embaixo o balãozinho mostrando assim, o que você selecionou é a tag UL e contém a classe navbarList. Tranquilo? Então, vamos procurar aqui, navbarList. Vamos lá, display flex direction vai ser row. Beleza? Viu que já apareceu selecionado? Por quê? Ele vai memorizando quais setups que a gente está utilizando, digamos assim. E ele vai montando meio que um preset daquilo que a gente já está montando. Tá bom?
Mas isso ele vai aprendendo conosco à medida que a gente vai desenvolvendo o projeto, tá bom? Isso não serve entre projetos diferentes, digamos assim. Ele vai se adaptando ao que a gente está fazendo, à medida que a gente está desenvolvendo, tá bom? Beleza. E agora, o que a gente precisa fazer? A gente precisa dar um espaçamento nesses hiperlinks, não é? Como que a gente faz isso? Vamos fazer o seguinte. Vamos selecionar um desses elementos. Vamos selecionar esse daqui. Qual que vai ser o comportamento que a gente já sabe que a gente, para dar um espaçamento, a gente pode utilizar o margem, né? Mas o que vai acontecer se eu der um margem nesse elemento que eu selecionei? Vamos lá, margem. Vamos deixar aqui selecionado. Agora vamos colocar 0px. E aí vamos só acrescentando. Olha que loucura. Pô, mas eu quero fazer para todos os itens. Por que só está acontecendo isso nesse item específico? Porque a gente só selecionou um. Ah, então a gente tem que selecionar tudo? Não necessariamente. A gente pode fazer o seguinte. Tá vendo que aqui é a classe? Tá vendo que quando a gente passa o mouse por cima dele, ele seleciona todos os elementos que possuem aquela classe? Então o lugar ideal para a gente colocar margem, padding para itens é aqui. Vamos lá? Margem com px. Vamos deixar o mouse em cima do margem e vamos aumentando. De 1, vamos aumentar até 10. Agora vamos reduzir para 8. Apertou o Enter. Olha só que coisa linda. E pronto. Não podemos esquecer o seguinte: se atualizar, a gente vai perder isso daqui. Então a gente pega, identifica qual que é a classe, e nesse caso o nome é HDR, eu quis abreviar, quer dizer Header Nav Link. Beleza? Ah, Isaac, mas você poderia ter botado pro item? Sim, eu posso botar pro item. Como é que vai ficar no item? Vamos testar, só que aqui no código. Margem 8px. Ctrl S. Vamos ver. Viu só como é que ele tá ficando? Pô, Isaac, mas por que o outro só apareceu a margem na direita e na esquerda, não em cima e não embaixo? Porque a gente estava aplicando a uma tag filha do LI. Entenderam a ideia? Então, saca só. Se eu vier aqui e agora tentar editar a margem, só que é o item da lista, olha só que coisa da hora. Ah, e ele consegue ultrapassar? Consegue. Consegue inclusive ficar negativo. Mas vamos deixar com 8 pixels. Beleza? Só com base nessa estrutura, saca só, vamos comparar com a página do Google? Viu só? Aqui. E aqui, como é que a gente vai fazer essa área? Como é que a gente vai estilizar essa área da pesquisa? Vamos voltar. A gente já vai ter centralizado na horizontal o título, o input e os botões. Para a gente centralizar, o que a gente vai ter que fazer?
pelo menos pelo que a gente pode supor, display flex, com alguma regra para centralizar horizontalmente e verticalmente também. Por quê? Isso daqui vai estar no centro da tela, mas você pode reparar que, além disso, tá tudo meio que centralizado verticalmente também, tá? Como é que a gente vai fazer isso? Vamos recolher a lista, vamos recolher o header, porque o header, entre aspas, está pronto. Agora nós vamos para a section. A seção, a gente está vendo que a altura dela é correspondente ao quê? Ao que tem de elemento dentro dele. Vamos nele e vamos fazer o seguinte: height. Se a gente deixar automático, ele só vai ficar do tamanho para caber tudo junto, digamos assim, ou contendo as margens, padding e tal, mas ele não vai até o fim da tela. E nenhum desses daqui vai fazer isso por nós. Então a gente tem um jeito. A gente pode colocar assim, ó, 1%. 1% da altura da janela, não é? Vão aumentando? Será que vai? Não vai também? Mas e se a gente fizer com pixels? Ele vai aumentando, não vai? Mas aí fica meio chato, porque assim... E se for para uma tela de celular? Ou de um tablet, que a especificação não é fixa desse jeito. Nem a tela do navegador é fixa desse jeito. Nós temos uma medida especial, que é VH, View Rate. Ou seja, isso daqui é uma porcentagem com relação à altura do navegador, da área do navegador. Então, vamos lá. Vamos ver o que acontece se a gente deixar com 100. A gente deixou com 100 VH. Você viu que apareceu essa barra? Vamos tentar analisar. Ele está pegando 693 pixels de altura. Loucura, né? Beleza. Vamos deixar assim por enquanto. E aí, não, vamos diminuir um pouco. Vamos deixar 89. E aí, você pode perguntar, coisa que você falou que é a porcentagem, né? Por que está acontecendo isso? Você põe 100% e você está me enrolando, né? Não. Lembra que a gente especificou uma altura aqui em cima? O VH ele vai trabalhar da seguinte maneira: ele vai pegar a altura total. Ele não vai fazer uma conta, digamos assim, eu quero a altura total menos a altura ocupada pelo header. Ele vai pegar do total. Você entendeu? Beleza, fizemos isso. E agora, o que a gente vai fazer? Vamos para o display. Display flex, ó, tá vendo que tá começando a dar umas alteradinhas marota aí, né? Só que eu não quero que ele alinhe em linha. Eu quero que ele alinhe em coluna. Eu quero o wrap, porque eu quero que ele fique centralizado. Eu quero ele no centro, horizontalmente, e no centro, verticalmente. Tá, Isaac, mas tipo, eles ainda estão meio desalinhados, não estão? Você não acha? Sim, então. Aí eu posso alinhar os itens no centro. Cara, que da hora, pois que legal, gostei. Mas por que não aplicou no input?
Deixa eu ver quanto tempo que tem de transmissão. Se abrir, é claro. Então, pera. Só vamos passar essas propriedades lá para o nosso editor de código. E aí, a última coisa que a gente vai ver vai ser a parte de fontes, tá? Vamos lá. Qual que é o elemento que a gente tem que aplicar essas regras? Vai ter que ser no .home search. Vamos lá. Tá aqui. Ref. Vamos fazer o seguinte, para seguir um padrão. Tá vendo? Altura, margem, borda e tal fica embaixo. Tudo referente a display vai ficar na parte de cima. Então vamos começar do seguinte. Display flex. Flex direction. Vai ser colunas. Flex wrap. Vai ser wrap. Align content. Vai ser no center. Justify content center. Align items. Center. Se eu dar um Ctrl S, o que vai rolar? Tá no centro. Tá tranquilo. Tá, Isaac, legal. Vimos bastante coisa, mas ainda não trabalhamos com fonte. É agora que entra a fonte. Como é que a gente vai fazer? A gente vai aqui, ó. Fontes. Google. E aí a gente clica nesse primeiro link aqui. Se a gente quiser já utilizar alguma fonte que ele já recomenda, aí a gente pode já acessar por esses hiperlinks aqui. Mas vamos lá. Beleza. Aí vamos, por exemplo, pegar... Vamos ver qual? Ubuntu. Vamos pegar essa daqui. Ubuntu. Beleza. Aí nós vamos pegar e fazer o seguinte. Vamos selecionar. A gente pode selecionar uma ou a gente pode selecionar todas. Tá? Depende muito de quantas variantes da fonte que a gente vai utilizar. Mas vamos, a título de estudos, selecionar todas para nos dar uma maior liberdade na hora de desenvolver o nosso sistema. Só tirando os itálicos. Por enquanto a gente não vai ver o itálico ainda, tá? Beleza. Como que a gente faz para pegar o que a gente selecionou e passar lá para o nosso site? São essas tags aqui. Tá vendo que tem o link? Link help, iConnect e tal. E aí vai ter a fonte. Beleza? Copia. Vamos pro navegador, vamos pro editor de código e deixa eu ver aonde que vai ficar estilos da página. Vamos para a fonte. Colamos aqui. Quando a gente cola assim, tem algumas tags que elas vão quebrar. O que a gente faz? A gente seleciona e aperta um tab, ok? Só que somente fazer isso vai adiantar pra gente?
Vamos dar o Ctrl S. Vamos lá no ASAP. E não foi. Isaac, e aquela altura que você tinha especificado? Pô, tu esqueceu de botar, hein? Mó vacilão, tu, hein? Ah, não tem problema, a gente põe aqui. Quanto que era? Vai ser 89 VH. Pronto, tá aqui, tá tranquilo. Só que assim, não carregou a fonte. Por quê? A gente precisa referenciar. E como é que ele está falando para a gente referenciar? A gente só coloca a família. Mas tá, Isaac, aonde que a gente vai botar? A gente pode botar, se a gente quiser, na página toda, nós podemos fazer o seguinte, ó, body, fonte, family. Aí fala, meu Deus do céu, o que é esse negócio louco que apareceu aí, Isaac? Pô, são as fontes que já tem pré-carregadas e suportadas pelo navegador, que já vieram embutidas, tá? Como no caso essa personalizada, ela tá na fontes Google, que tá online, tá na API do Google, mas que a gente ainda não está utilizando, como é que a gente faz? A gente pega e digita do mesmo jeito que está no selecionado que a gente fez na hora que a gente escolheu a fonte. Vamos lá. Ubuntu Sans Serif. Agora, ó, vamos ver o que vai acontecer. Pronto. Tá tranquilo. Aí, ó, que delicinha. Então, é isso. É nóis. Vamos continuar provavelmente no próximo episódio, que já ficou bem extenso e eu ainda tenho que mandar pro YouTube e passar pra tu esse link, beleza? Mas depois me diz o que tu achou, beleza? É nóis. Falou, bons estudos e bom descanso aí, brother.